Se o sol se põe, então eu me sento no velho e arruinado cais do rio e sinto toda aquela terra crua e rude. Considerando as ações da personagem implicadas pelo anoitecer, assinale a alternativa que apresenta corretamente uma equivalência lógica com o descrito pelo texto. Então, vamos lá. O que eu tenho que saber em relação à equivalência lógica? Equivalência lógica significa você falar a mesma coisa de um jeito diferente, né? Para o tipo se então, uma frase do tipo se então, eu tenho duas maneiras de representar uma equivalência lógica. A primeira maneira é a seguinte. Então, vamos imaginar que eu tenho uma frase do tipo P, então que. A primeira maneira de a gente representar uma equivalência lógica é usando o próprio se então de uma forma invertida. Como? Se não que, então não P. Qual que é a regra que eu fiz aqui? Peguei a segunda frase, coloquei ela como primeira frase, invertendo. E a primeira frase, coloquei ela como segunda frase, invertendo. Então, a equivalência lógica do se então como uma outra frase se então é composta da segunda frase original, coloco na primeira, invertendo. Primeira frase original, coloco na segunda, invertendo. Quando eu falo invertendo, é negando se for afirmativo e afirmativo se for negando, tá? Então, se essa frase, abrir um parênteses aqui, fosse não P, então que, tá? Eu vou pegar essa segunda, inverter, do mesmo exemplo que eu já dei, e a primeira, colocar no lugar da segunda, invertendo, mas o inverso do não é o sim, né? Então, eu tiro aqui. Eu quero que vocês entendam que não obrigatoriamente é não. É não porque aqui eram os dois positivos, né? Vamos por assim dizer. Nesse caso, o que estava na segunda frase foi para a primeira, invertendo, como ele era positivo, ficou negativo, vai. E a primeira era negativa, então ficou positiva, tá? Existe uma segunda maneira da equivalência lógica, que é a gente fazer sem o se então. Então, se eu tenho um se P, então que, uma equivalência lógica seria não P ou que. Aí eu não estou usando se então, eu estou usando uma frase com ou. Então, essa segunda maneira, eu nego a primeira, coloco um ou e mantenho a segunda. Pelo que eu vi nesse exercício, ele está usando tudo tipo se então, né? Se então, se então. Então, eu tenho que usar esse primeiro método, que é inverter as frases e inverter a sua condição, né? Então, vamos lá. A frase original é essa. Se o sol se põe, então eu me sento no velho e arruinado cais do rio e sinto toda aquela terra crua e rude. Então, a primeira coisa eu vou fazer a divisão, né? Olha. Essa é a primeira e essa toda aqui é a segunda. Então, vamos imaginar que aqui é o nosso P, então que.
E como eu estou trabalhando com a afirmação no mesmo tipo, se então que, né? A equivalência dela é se não que, então não P. Nós já vimos isso agora. Como eu vou fazer isso no português? Olha, essa segunda eu vou passar para como sendo a primeira, né? Invertendo. Então, olha, se... Aqui é se eu me sento. Então, se eu não me sento, porque eu estou invertendo. Não me sento no velho e arruinado cais do rio, ou sinto toda aquela terra, toda aquela terra crua e rude. Agora eu vou fazer a segunda. Então, a primeira aqui, o sol não se põe, porque eu estou invertendo, né? Muito bem. Agora veja o seguinte. Eu peguei a segunda e inverti. Se eu não me sento no velho e arruinado cais. Por que aqui eu não transformei em ou? Porque esse e é uma conjunção aditiva, ele não é um operador. No velho e arruinado cais. São adjetivos, né, para o cais. Do rio, agora sim, ó, eu tenho um e aqui, eu tenho que inverter, olha. E sinto toda aquela... Então, aqui é ou, porque dá o sentido de conjunção, né? Ou sinto toda aquela velha terra crua e rude, olha, esse outro e eu também não inverti, porque terra crua e rude são adjetivos, não dá essa condição do e complementando a frase, né? Aí vem o então, o sol, olha, se põe, então ele vai virar não se põe. Então o pulo do gato aqui é saber que esse e não foi mexido, ok? Olha, esse e não foi mexido. Esse e foi mexido, ele virou ou. E esse último e não foi mexido, ó. E depois a primeira frase se transformando na segunda, negando. Então a frase é essa daqui. Vamos olhar ali as respostas, né? Então, olha, vamos negar aqui, ó. Se não me sento no velho e arruinado cais. Aqui, não mexi. Ou, mexi nesse daqui. Se não sinto toda aquela terra crua e rude. Pelo mesmo motivo que eu não mexi nesse. São dois adjetivos. Então, o sol não se põe. Essa daqui é a primeira frase que se transformou em segunda, negando. Então, vamos marcar a resposta E de eco. Ok? Então, o pulo do gato aqui era saber que tem esse lance de inverter, né? Se P, então Q vira se não Q, então não P. E saber que eu não tenho que ficar invertendo um tipo de e inverter o outro tipo de e por ou. Ok? É isso.